agora a gente vai falar sobre a escuta ativa. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Triana Portal, que é psicóloga. Tudo bem, Triana? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. Prazer Obrigada aqui, viu? pelo convite. É sempre muito bom, muito prazeroso estar aqui com vocês. Bom, quando a gente pesquisa um pouquinho sobre escuta ativa, a gente vê que a nossa mente é muito inteligente e que a gente pode se beneficiar dela de maneiras que talvez a gente não esteja fazendo. Eu vou pedir para você começar explicando para a gente o que é esse tipo de escuta ativa. A escuta ativa, ela é um método já antigo, que ele foi proposto por teóricos americanos, psicólogos, estudiosos da psicologia, como uma forma de melhorar a comunicação, né? Então isso pode ser em diversos âmbitos da vida, não só em educação de crianças, que é o nosso foco hoje, mas também na vida profissional, no relacionamento afetivo, com os amigos, né? Tanto que hoje em dia é muito usado em coaching. Né? E essa técnica, hoje em dia as pessoas ouvem escuta ativa, parece que é uma coisa nova, uma coisa da modernidade, mas não é. Ela só ficou recentemente muito em evidência através do príncipe William da família real britânica, que ele foi fotografado, né, e divulgado pela mídia assim de forma bastante massiva, né, muitas vezes abaixado, conversando com o filhinho dele de 3 anos, o George. Não só ele, mas também a princesa e até o presidente Obama, em visita ao país, ele percebeu que os pais tratavam a criança dessa maneira e ele também se agachou e foi fotografado e foi noticiado o Barack Obama, né, fazendo essa conversa com a criança. E assim, é uma coisa muito interessante, né, esse foco de uso da escuta ativa na educação de crianças. E assim, a ideia, né, como é que funciona a escuta ativa? Então, assim, a princípio, uma coisa muito simples, eu vou abaixar para conversar com a criança, só isso? Não, na verdade, é uma coisa muito mais elaborada, que demanda trabalho, porque educar é difícil, é um eterno aprendizado, né? A gente amadurece, às vezes acha que sabe, às vezes acha que tem um caminho para educar as crianças e depois a gente vê que não é bem assim, né? Então a escuta ativa aqui, assim, a ideia é você sempre conversar na altura dos olhos. Então, para uma criança pequena, o que você vai fazer? Você vai agachar, ou trazer a criança para o seu colo, ou sentar-se, para ter ali, para a criança não te ver lá de cima. Então, a criança está vendo você lá, ela não consegue manter contato visual. Tem aquela coisa da superioridade, né? De uma coisa de hierarquia e tudo isso. Quando você se abaixa e está olhando nos olhos, você já chega mais perto. Né? Você vai dizer assim para mim, mas a criança entende isso? A criança vai saber elaborar todas essas questões que a gente está falando? Não, ela não tem oralidade, ela não tem assim capacidade, né, de esmiuçar todas essas coisas, mas a criança é um radar, a criança ela sente quando você está interessado nela, quando você está querendo falar com ela de verdade e quando você não quer, que é uma coisa que acontece constantemente. Então, assim, mães estão sempre muito ocupadas, né? Não é maldade, não é má vontade, né? Então, assim, a criança vem e puxa a saia da mãe, mãe, olha aqui o meu desenho, mãe, fala 1000 vezes mãe. E o que a gente tende a fazer, né? Daqui a pouco, agora eu não posso. Ou então, é aquela coisa assim, tá bom, mas não tá ouvindo. Tá lindo, filho. Tá lindo. Só deu uma olhadinha assim, não sabe o que deu uma olhadinha. Ou então a criança começa a querer contar uma coisa que aconteceu na escola, que também é uma coisa banal, mas que para a criança tem muito valor, é uma coisa que está ali, às vezes incomodando, e você não dá a devida atenção. Quando você começa, né, a fazer essa coisa da escuta ativa, né, de realmente se preocupar, olhar nos olhos, estar ali pleno, né, com atenção plena, realmente ouvindo, não antecipando as palavras, a gente faz muito isso às vezes, né? Então você acha como se você conseguisse ler o pensamento do outro. A gente tem essa... Tem até uma propaganda, né, que a pessoa fala... Me vê aí, a pessoa fala, post-it, água, não sei o que lá. Não, gente, não era isso. A gente é assim, né? Como se a gente pudesse ler... Ver o que o outro quer. Assim, meu marido tem uma coisa que, assim, se eu tô olhando para a caneta, você tá precisando escrever alguma coisa? Tô olhando pro prato dele, ele me oferece. Eu falo, não, na verdade eu tava... né, é outra coisa.
Então, assim, voltando à criança, então você realmente ouça essa criança, né? Ouvir o que ela está falando, não interromper, não concluir as frases e também observar. Porque, assim, 70% da comunicação, ela é não verbal, né? É a linguagem corporal. O resto é da oralidade, principalmente na criança, que não tem uma oralidade tão, assim, evoluída, tão madura. A gente tem que prestar atenção. O que essa criança está querendo falar para a gente? Ela está ansiosa, ela está agitada, ela está com a cara triste, ela está super feliz. É aquela ansiedade de felicidade, ou é aquela ansiedade de que tem alguma coisa opressiva. Então, assim, quando os pais conseguem observar a criança dessa maneira, dá feedback. Então, como dar o feedback? A criança está falando aquilo tudo, então você às vezes não consegue captar, vai falar, olha, você me disse isso, isso e aquilo. Foi realmente isso que você quis falar? Você gostaria de me falar mais alguma coisa? Né? Como você está se sentindo? Né? Você gostaria que eu te ajudasse? Então, se colocar no lugar do outro, né? Ensinar empatia para a criança. Tentar entender o que ela quer com aquele sinal, com aquilo que ela está cantando, exatamente, né? Ensina a ouvir, porque assim, as crianças copiam tudo que a gente faz, né? Então também quando a gente tem essa postura, vai ser uma criança que ela não vai ficar, por exemplo, numa festa, numa reunião, eu estou aqui conversando com você, ela não vai perturbar, porque ela sabe que quando ela precisar falar, ela vai ter a atenção dos pais. Triana, eu já vou pontuar algumas situações, então, acho que festa é uma boa situação para isso, né? Eu vou pontuar algumas situações, mas eu queria te fazer uma pergunta. Hoje a gente sabe que boa parte dos problemas que acontecem na vida adulta tem a ver com a má comunicação. Então, muitos casais, por que a maioria dos problemas acontecem? Um diz que está falando uma coisa, o outro está entendendo outra. E é impressionante porque eu já atendi casais, lógico que não como psicóloga, mas como pastora muitas vezes, e de fato, ele disse isso, ela disse isso, mas eles se entenderam de maneira diferente. Por exemplo, ele fala, mas eu disse que ela estava linda. Aí ela fala, ele nem olhou minha roupa direito, já disse que eu estava linda, ele não prestou atenção em mim. Quer dizer, muito, não é? Exatamente. Ele está lá no celular, tá linda. É o problema da comunicação. Ela quer outro tipo de comunicação, ele tem outro tipo de comunicação no trabalho. Boa parte dos problemas também tem a ver com comunicação. A maior parte das pessoas hoje, de acordo com as pesquisas, são contratadas pelas suas competências profissionais e são desligadas. Esse ano de crise muda um pouco, provavelmente, essas pesquisas, né? Mas até o começo do ano. São desligadas por problemas pessoais, porque também não conseguem interagir bem. Se a gente conseguir explicar, incentivar e aplicar bem essas técnicas de comunicação à criança, a gente vai fazer adultos mais bem preparados para essa comunicação? Sem dúvida. A pessoa que é assim, ela cresceu sendo respeitada, sendo ouvida, uma criança mais calma, também isso, assim, vamos dizer, dá uma força para a autoestima muito grande, né? Então é um adulto que ele tem mais confiança nas suas decisões, é um adulto que sabe ouvir, é um adulto empático que sabe se colocar no lugar do outro. E eu acho que assim, o mais importante, né, o que eu vejo nisso, é que assim, se você cresceu sendo respeitado, você não vai permitir que uma pessoa te desrespeite. Então isso te blinda para relacionamentos tóxicos, relacionamentos nocivos. Então, em todas as áreas, né? Sim, então a pessoa vai identificar, ela vai falar, isso não é para mim, né? Eu não tive esse modelo, eu não tive esse aprendizado, eu sempre fui querido, eu sempre fui amado, eu sei o meu valor. Então, assim, vamos dizer assim, tem as relações afetivas e todas as relações de um modo geral ficam mais completas, mais relações boas. Agora, até para a gente poder visualizar melhor como pode funcionar na prática, no dia a dia, essa atuação com as crianças, que a gente já viu os príncipes fazendo. Eu me lembro que entrevistei uma vez a Cris Poli e ela também fala sobre isso. Tanto a Super Nanny aqui no Brasil, quanto fora do Brasil, é uma técnica que a maioria delas usa, isso de ensinar os pais. Olha, um passo importante, abaixe e converse olhando no olho. Isso desde de qualquer faixa etária, então mesmo aquele que está engatinhando, que já está começando a balbuciar as primeiras palavras, nessa primeira comunicação do bebê mesmo, já é importante olhar no olho? Sim, desde pequenininho. Então, um bebezinho, você vai falar, mas ele não está em pé para eu abaixar. Você põe ele no cadeirão e conversa. Vai falar, mas o que essa criança assimilou daí assimila assim. Assimila. Eu aprendi com um veterinário, uma vez, que até com os bichinhos, com o cachorro,
assim, para você não assustá-lo, você chega, por exemplo, do seu salto e vai com a mãozão em cima do cachorro, o cachorro pode se assustar. Agora, se você abaixar e você colocar a mão nessa posição, você está mostrando que você está vindo com respeito. Então, se até um bichinho consegue perceber a atenção que ele está recebendo e a forma como se você olha nos olhos do bichinho, porque ele te encara, você passa muito mais... É uma comunicação ali também, Sim, né? Exatamente. A criança, eu acho que assim, deve começar desde cedo. Muitas pessoas fazem isso de forma intuitiva. É natural, às vezes. É natural. Outras pessoas não percebem isso e não dão. E assim, às vezes faz parte até, como a gente falou, da vivência que a pessoa teve. Então, se é uma pessoa que, por exemplo, teve aquele pai que nunca olhou na cara, estava sempre lá com o jornal, né? Ah, agora não posso, agora não posso. Né? Uma mãe que estava sempre lá fazendo as coisas, cozinhando, coisa de criança não importa, deixa pra lá. Então essa pessoa, ela vai ser assim no futuro, ela vai provavelmente agora com o celular, mas vai ser a mesma coisa, né? O celular nem fala, né? Tablet, veio para acabar com a comunicação assim entre pessoas, né? A comunicação interpessoal ficou muito empobrecida com a questão do celular e da vida aí digital. Mas assim, eu gosto de falar sobre a escutativa porque assim abre os olhos pra gente de uma forma geral para a vida, né? Claro. Assim, então não só para a criança, porque assim, vamos dizer, isso é tido como uma técnica de controlar birras. Né? Então muita gente, vamos dizer, vende essa ideia da escuta ativa para controlar as birras, mas não só isso. Né? Então assim, como você foi muito pertinente sua colocação entre casais. Nossa, né? Assim, tanto que a gente tem mediação e tudo isso para tentar fazer com que as pessoas se entendam. Porque assim, um fala uma coisa, como se estivesse falando línguas diferentes, né? Um fala uma coisa, o outro entende o outro e daí já manda outra coisa de volta e vira aquela confusão, né? Agora, Triana, vamos então para esse dia a dia. A gente realmente, quando a gente fala sobre esse assunto, até tem livros que falam, acaba sendo abordado para evitar as birras, mas eu queria entender até no dia a dia como pode ser aplicado. Se a mãe ou o pai, naquele momento, estiver de fato ocupado, então os pais estão conversando sobre uma coisa séria, ou chegou o rapaz que vai consertar não sei o que em casa, eles estão conversando, e naquele momento a criança chega toda entusiasmada, vou dar o exemplo do desenho que você deu, mãe, olha que eu pintei, olha que eu pintei. Naquele momento não tem como a mãe dar atenção. A mãe tem que responder, obviamente que não dá para falar naquele momento, mas ela pode usar dessa maneira, então ela deve abaixar, olhar nos olhos e falar, filho, agora não? Como que deve ser feito isso? Exatamente. Não uma coisa que, se você pensar, é desrespeitoso, que a gente acha que não tem que respeitar a criança, mas agora não posso falar com você. Você fala assim com um adulto, é difícil, né? É mais difícil. Você com certeza não iria falar assim com aquela pessoa que veio na sua casa. Sim, exatamente. Com seu filho. Exatamente. Você não tem toda essa intimidade, então a gente já faz, né, aquele filtro assim, e já é um pouco mais educado. Então você pode dizer para a criança, olha, a mamãe agora está muito ocupada, não posso te dar a atenção, mas assim que eu acabar de fazer o que eu estou fazendo, a gente conversa. Pode ser? Tá? Pode esperar que a mamãe vai te procurar e não esquecer. Porque não esquecer de ir lá depois e falar, olha, quero ver seu desenho. Os meus sobrinhos é um negócio. Se a gente tá jantando, eu sou sempre a primeira a ser chamada para brincar, né? Eles acabam a jantar antes, daí eles ficam, tia, a hora que você acabar, você vem pra gente fazer a cabaninha? Vou. Dá 5 minutos. Tia, já acabou? E muitas vezes a gente já acabou, mas os adultos estão ali na mesa conversando. Aí eles falam, tia, você já acabou, você não vai vir pra cabaninha? Eu prometi, eu vou ter que sair da mesa, eu vou ter que ir pra cabaninha, porque eles, de fato, eles prestam atenção. E eu vi uma coisa interessante com meu sobrinho de 4 anos, agora vai fazer 5, que foi... Ele queria me mostrar um vídeo que tinha no celular do pai dele, um vídeo que tinha na internet. Quando ele ia me mostrar esse vídeo, eu não sei o que aconteceu, que o pai dele precisou do celular que tocou e a gente foi embora para casa. Passou uma semana, ele pediu o celular do pai dele para mostrar de novo aquele vídeo. Eu olhei para o pai dele, ele já que era o vídeo que ele queria te mostrar semana passada. Então, como a mente da criança, ele tem só 4 anos, guarda. E a gente tem que dar atenção, porque eles também estão prestando atenção na nossa resposta a tudo, né? Sim, isso era uma coisa importante para ele. Pra gente é um simples vídeo, talvez bobinho, mas para ele era importante. Ele queria ou te agradar, ou queria até dizer como que aquele vídeo mexia com ele de alguma maneira, né? Então, é importante a gente dar essa devida atenção, né?
Se você, a gente fala uma criança muito birrenta, né? Uma criança muito birrenta, nem sempre é má educação, não é maldade da criança. Ela está querendo expressar coisas que ela não consegue verbalizar. E às vezes ela quer chamar atenção, justamente quer chamar atenção, não é? Olha, estão me vendo, eu preciso fazer uma coisa. Eu tô com alguma coisa que aflige, alguma ansiedade, algum medo, alguma coisa que eu quero a criança, né? Uhum. Que ela não consegue canalizar, ela vai partir para ação, ela vai jogar o brinquedo, ela vai sapatear, ela vai gritar, porque é aquela forma que ela conhece de se expressar, de conseguir o que ela quer, de se expressar. Como o bebezinho chora, a criança maior, ela já tem maior autonomia, mas é através da ação e não da palavra, como a gente, né? Tem adulto que também não consegue, mas a gente consegue, né, se expressar através da oralidade de uma forma mais organizada. E justamente esses adultos birrentos foram crianças birrentas, muito provavelmente, sim, né, e não bem educadas. Agora, a gente tem que caminhar, infelizmente, para o fim do bate-papo, Triana. Eu queria entender uma situação dessa de birra comum, supermercado, a gente poderia imaginar numa festa também. Sim. A criança faz aquela birra e o que os pais muitas vezes fazem? Tem o doce em casa ou tem o brinquedo, ele não gosta de comer aquilo, mas aí ele está fazendo a birra que ele quer. O que os pais fazem para acabar com a confusão? Eles pegam e entregam, pelo amor de Deus, para a criança ficar quieta. Dá o que a criança quer para ela parar de fazer escândalo. É correto ceder? O que fazer? Como aplicar na hora da birra esse tipo de escuta? O ideal é não ceder. Se não tiver condições realmente... Estou no meio do casamento de alguém, né? Sim, né? Você naquele momento... Né? Ninguém é perfeito e consegue fazer tudo conforme o manual o tempo todo, né? Mas se você... E muitas mães também cedem porque tem vergonha. Estão olhando, a pessoa tá pensando o quê? Que meu filho está chorando, está achando que eu estou judiando a criança. Não estou dando comida para ele. Alguma coisa assim. Então você não tem que se preocupar que está em volta de você, a não ser que seja uma situação, lógico, definida, um casamento, uma reunião, ou seja assim. Mas você tem que tentar, né, nesse momento, fazer a escutativa. Olha, o que está acontecendo? O que você está querendo? Alterar o tom de voz? Porque a criança está gritando. Qual que deve ser o nosso tom de voz nessa hora? De calma. Se gritar mais, porque a criança é pior, né? Se gritar mais, aí vira aquela confusão, né? Então você tem que manter o tom de voz, eu esqueci de falar, né? Não só o olhar, não só a altura, mas o tom de voz, ele tem que ser um tom, vamos dizer, plano, assim, calmo, né? Que diz que você não está com pressa de terminar aquilo, né? Então, tentar conversar com a criança, explica o que está acontecendo para mim, o que você precisa, o que você quer, né? Como eu posso te ajudar? Porque às vezes, sei lá, a criança está chorando, não quer ir, porque ela deixou a bolsinha dela lá atrás. Só que o adulto está tão envolvido, querendo sair dali, e era só simplesmente voltar e pegar a bolsinha, coisas assim. Então pelo menos tentar conversar e controlar a birra, porque assim, aí cada vez essas birras vão acontecendo com menos frequência. Então, segue o mesmo tom de voz, tenta não gritar, baixa. Eu não sou mãe ainda, com sobrinhos é muito mais fácil, né, gente? Porque eu falo que é de fim de semana que a gente pega e depois devolve. Mas é bom as mães, os pais e aqueles que ficam com as crianças durante a semana tentarem aplicar no dia a dia. Eu acho que é uma dica muito importante para educadores, professores, avós que ficam com as crianças também, né, Triana? Sim, sem dúvida. Para que essa educação siga. Muito obrigada, foi um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato com ela, tem o telefone 0 operadora 11 3739 3140, tem o site www.trianaportal.com.br e o canal no YouTube, Portal Triana. Mais uma vez, muito obrigada e volte sempre, viu? Ótima tarde.